Êxodo, capítulo 17, versículo 8, vai dizer assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Nós vamos ver aqui o povo seguindo na direção da terra de Canaã. E nós vamos ver aqui o povo amalequita se levantando contra o povo de Deus, querendo atrapalhar a jornada do povo de Deus. E nós vemos aqui os amalequitas querendo paralisar, querendo distrair. Mas aí Moisés ele dá uma ordem para Josué, para que Josué pudesse escolher homens e que pudesse ir à peleja contra os amalequitas. E ele fala para Josué: enquanto você estiver pelejando, eu vou subir para o monte. Eu vou estar lá no monte em oração. E o interessante dessa palavra é que a Bíblia vai dizer que Arão e Hur sobem com Moisés. E chegando ali, eles começam a observar que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, com a vara em suas mãos, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel prevalecia. Mas tinha momento que o cansaço daquela posição da mão estendida, a Bíblia vai dizer que o povo amalequita prevalecia. E o interessante é que Hur e Arão, próximo de Moisés, observaram essa situação e pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés pudessem se assentar e ficaram um do lado e o outro do outro lado, sustentando as mãos de Moisés, para que aquele povo de Israel prevalecesse naquela guerra, para que Deus pudesse dar vitória, para que aquele povo pudesse vencer os amalequitas, um povo hostil, um povo de espírito maligno, um povo que quando soube que aquele povo de Israel estava caminhando, iriam passar próximo, tiveram medo e vieram tentar atrapalhar o povo de Israel. E o interessante é que nós vamos ver aqui nessa palavra o cuidado de Deus. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando de unidade, irmãos. A igreja ela precisa estar em unidade. Porque nós vemos aqui uma situação que Moisés, se ele estivesse sozinho naquele momento, aquela guerra não seria vencida. Porque ele não ia dar conta de ficar, porque foi uma peleja que durou o dia todo. Você imagine você ficar numa posição de mãos levantadas o dia todo. Mas o mais interessante é que Hur e Arão perceberam aquela necessidade, aquela situação a qual Moisés estava vivendo, e eles se prontificam em ajudá-lo para que aquela peleja pudesse ser vencida. Então aqui nós vamos ver que a unidade da igreja, aqui nós vamos ver como a palavra vai falar em Eclesiastes 4:12, do cordão de 3 dobras, que não se rompem facilmente. E realmente não se rompe facilmente o cordão de 3 dobras. A Bíblia vai dizer: ai daquele que estiver só. Imagine se Moisés tivesse subido só. Aquele povo, ele iria perder aquela peleja.
porque ele não ia dar conta, porque você ficar numa posição o dia inteiro, nem às vezes 10 minutos nós não conseguimos, imagine o dia inteiro. E o interessante é que Arão e eles subiram com Moisés, mas eles não ficaram distraídos, eles estavam ali atentos para ver o que estava acontecendo, a ponto de entender que era necessário eles estarem ajudando a Moisés. Hoje nós temos, irmãos, o nosso Deus, hoje nós temos a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje nós buscamos o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor vai falar que na palavra dele, que ele voltaria por Pai, mas não nos deixaria órfãos. E graças a Deus que nós temos esse Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que nós temos pessoas também intercedendo pelas nossas vidas. Graças a Deus nós estamos nessa igreja num relógio de oração. Então o relógio ele está funcionando na oração pela igreja, pelas famílias, pelos casais, pelos filhos, pela vida financeira. E nós temos visto o agir de Deus, porque tem que ser uma igreja em unidade. Tem que ser uma igreja que tem que estar unida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu quero dizer para você, você não está só. Moisés não estava só. Moisés teve 2 homens que se prontificaram em ajudá-lo. E a gente vê a importância da ajuda desses homens ali naquele monte. E eu quero dizer para você que você não está só, que essa guerra, essa peleja vai ser vencida. E tem pessoas te sustentando, porque se nós não tivermos esse sustento de oração, se nós não estivermos em unidade, nós perecemos, porque nós não suportamos. Porque cada um sabe aquilo que está vivendo. E tem momento que nós sabemos que não é a presença do esposo, não é a presença dos filhos, não é a presença do financeiro, não é a presença da vida profissional. Tem momentos que é só a presença do Espírito Santo de Deus que traz paz, que nos renova, que nos fortalece, que coloca pessoas unidas do nosso lado, nos sustentando, segurando na nossa mão, nos ajudando em oração. E nós precisamos disso. Nós precisamos, como igreja, estarmos unidos. Nós precisamos, como igreja, estar entendendo muitas das vezes, observando a situação do outro. E não é para apontar nem para julgar, é para você se prontificar em ajudar em oração, em sustentar, como a gente vê aqui na palavra dessa noite. Moisés sendo sustentado e a mão dele para o alto fazia com que Israel ganhasse aquela guerra. Mas quando ele ia abaixando a mão pelo cansaço, os amalequitas, eles iam vencendo. E foi uma guerra que durou o dia todo. E tem guerras que nós estamos vivendo, tem umas que duram semanas, tem umas que duram meses, tem outras que duram anos. E muitas das vezes a gente para e a gente entende que a gente só ainda não pereceu, só ainda não desistimos, só não entregamos os pontos, porque hoje nós entendemos, como o Senhor falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. É esse Espírito que nos consola, porque muitas das vezes, se formos olhar para o cenário, para a adversidade, nós perecemos. Nós desistimos, entra a incredulidade. Muitas das vezes a dúvida, será que isso é de Deus? Será que Deus está no negócio? Será que Deus está pelejando? Será que Deus está indo à minha frente? Vem todo tipo de sugestionamento, irmãos. E eu sempre digo que muitas das vezes o nosso pior inimigo é a nossa mente, porque começa a vir todo tipo de sugestionamento, e é sempre sugestionamento que não vai dar certo, que vamos ser envergonhados, que estamos sendo humilhados. Ali nesse momento, aqueles amalequitas queriam que atrapalhar a caminhada, atrapalhar o propósito de Deus. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, na nossa caminhada. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, a gente precisa conhecer esse Senhor antes que chegue os dias maus. Ah, mas o meu casamento é uma bênção. Ah, meu esposo me ama. Ah, minha esposa me ama. É bênção. E eu acredito que isso tudo acontece. Mas nós precisamos entender, tem um adversário bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos visto quantas famílias, quantos casamentos sendo destruídos, quantos filhos sendo destruídos. Porque muitas das vezes ainda nós
sabendo que somos amados, que somos respeitados, mas esse adversário, o intuito dele é destruir famílias, é destruir casamentos. E às vezes a gente escuta, do nada mudou. Ninguém muda do nada. Muitas das vezes, ao longo do tempo, vai acontecendo situações que nós não percebemos, até porque o adversário da nossa alma, ele vem, ele tenta nos enganar de todas as maneiras. E quando a gente menos espera, a adversidade se apresenta. E aí a gente vai vendo famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, filhos sendo destruídos, vida financeira sendo destruídas. Mas quando nós temos esse Senhor, não vai nos isentar de passarmos por adversidade, mas tem um Deus. E a diferença é essa, porque quando os dias maus chegam, nós sabemos aonde vamos buscar socorro. Nós sabemos aonde nos abrigar. Nós sabemos que tem um Deus que não perdeu o controle. Ele vai nos dar armas, ele vai nos dar estratégia para que a gente guerreie em favor da nossa casa, em favor dos nossos filhos, em favor daquilo que o nosso coração tem desejado, daquilo que Deus já nos prometeu. Ele vai nos dando força, ele vai nos encorajando, ainda que ninguém acredite. Eu sempre digo, o milagre é teu, é você que tem que crer. Nós é que temos que crer, nós é que temos que ter certeza, porque aqui, quando você vê Arão e Hur acompanhando Moisés, eles não foram acompanhar Moisés por acompanhar, eles foram para estarem atentos ao que estava acontecendo lá embaixo, que era uma guerra, que era uma peleja. E quando eles entendem que Moisés precisava de ajuda, o que eles fizeram? Colocaram uma pedra, botaram Moisés sentado e começaram a sustentar. Quem está do teu lado? Dê a mão para isso que está do teu lado. Tem alguém te sustentando. Você que está aqui na frente, o Espírito Santo está segurando na tua mão. Tem alguém te sustentando em oração que você nem sabe. Tem alguém orando por você numa madrugada que você nem sabe. Porque muitas das vezes, para quem tem o hábito de orar de madrugada, você começa a tua oração, Deus vai trazendo rostos. Rostos de pessoas para nós intercedermos. E é por isso que a gente não perece. E é por isso que a gente não desiste. E é por isso que nós continuamos crendo na promessa de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Se a gente puder ser fiel a esse Deus como Ele é conosco, nós seríamos fiéis com Ele. Mas Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Porque Deus conhece. Até aqueles que são infiéis, a gente vê Deus abençoando, Deus guardando. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus quer falar nessa noite, não importa a peleja, não importa que seja amalequita, não importa o tipo de guerra que você esteja vivendo. O importante é você saber, você não está pelejando sozinho. Você não está pelejando sozinho. Tem um exército pelejando a teu favor. Tem uma igreja orando pela tua vida. Tem alguém que está próximo de você, que está te sustentando. E isso é bênção para as nossas vidas. Porque foi uma guerra que durou o dia todo. E eles permaneceram naquele monte. E sustentando Moisés. Moisés precisava de ajuda. Como é bom quando a gente entende que precisamos de ajuda. E vamos buscar ajuda. Mas a gente precisa também buscar ajuda com as pessoas certas, que vai se prontificar, que vai querer nos ajudar, que vai querer pelejar conosco. Isso é unidade. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Porque o evangelho não pode ser um evangelho individualista. O evangelho não pode ser farinha pouco, meu pirão primeiro. O evangelho não pode ser, não é comigo, eu não quero nem... Não, irmãos. Se pega para um, tem que pegar para o outro. Se um está alegre, a gente vai se alegrar. Se um está triste, a gente vai se entristecer. O importante é mostrarmos para Deus que tem que ter uma unidade, tem que ter uma igreja forte, tem que ter um povo forte que não se acovarda com as guerras e nem com os desafios. Porque dentro dessas guerras, dentro dessas adversidades, na maioria das vezes, o Senhor tem permitido essas situações como desafios para a nossa vida. E eu sempre digo que a sensação que eu tenho é que Deus está olhando o tempo todo, como a Bíblia diz. Que Ele está com o olhar dele de fogo.
Sabe quando você tem a sensação o tempo todo que Deus está te olhando para... Eu quero ver o que ela vai fazer. De que maneira ela vai agir, porque a minha sensação é essa. E aí a gente vai temer, porque a gente quer fazer do jeito que Deus quer que a gente faça. A gente não vai com a nossa força do nosso braço, a gente vai com a oração, a gente vai lendo a palavra, a gente vai jejuando, a gente vai seguindo todas as direções que Deus vai nos dando. E o interessante é que quando vem as direções que é de Deus, a gente não fica teimando, nem questionando, nem duvidando, não. A gente tem certeza que é Deus que está mandando a gente fazer dessa maneira. E a gente não fica preocupado com o que vão achar, com o que vão pensar, se eu estou sendo humilhado, se eu estou sendo envergonhado, não. Você vai obedecer para você ter vitória. Porque é isso que Deus quer ver de cada um de nós. Obediência. É isso que o Senhor tem nos ensinado, obedecermos. E muitas das vezes, aqueles que estão às vezes à nossa volta não vão entender. Falam, está louco. Não é possível que Deus está mandando ir por esse caminho. Deus é estrategista, Deus tem várias maneiras para fazer o milagre, irmãos. E a gente só precisa querer viver o milagre. E obedecer aquilo que Ele está mandando fazermos. Para vivermos o nosso milagre. Porque a gente sabe, como eu disse, não tinha como Moisés ficar lá em cima daquele monte o dia todo com a mão levantada. Ele ia cansar. Mas a estratégia que Deus deu para ele era para que ele ficasse naquela posição de adoração, com as mãos para o alto, adorando a Deus, pedindo a Deus para que desse vitória para aquele povo que estava ali embaixo, guerreando com Josué. Mas tinha 2 homens que se prontificaram. E quando alguém se prontifica, aí eu lembro daquele paralítico que foi levado pelos amigos. Levaram aquele homem, se prontificaram. E outra coisa que eu acho lindo, o paralítico também se permitiu ser ajudado. Porque muitas das vezes tem pessoas que não se permitem ser ajudadas. Porque acha que é vergonha, porque acha que é humilhação, acha um monte de coisa. Sabe, muitas das vezes é o nosso orgulho. Porque, irmãos, um dia todo mundo vai precisar de alguém. E a única coisa que eu acho que a gente tem que ter é um coração de gratidão. Saber quem passou pela nossa vida que foi instrumento de bênção. E ser grato, porque a gratidão alegra o coração de Deus. E às vezes nós esquecemos quem passou pela nossa vida e quem nos estendeu as mãos. O paralítico, porque aquilo que eu falei, ele já estava numa cama mesmo. Mas às vezes mesmo numa cama, mesmo num poço, mesmo caído, às vezes o orgulho, as pessoas não querem ajuda. Como é bom quando a gente entende que Deus vai levantar a pessoa para nos ajudar. Esses amigos levaram esse homem paralítico naquela cama e chegando lá, tinha um problema. Eram muitas pessoas, era uma multidão de pessoas. E o propósito daqueles homens era levar aquele paralítico frente a frente com Jesus. Jesus estava dentro da casa. Eram muitas pessoas do lado de fora e dentro da casa. Eles tiveram a ideia, nós vamos colocar ele pelo telhado, mas hoje ele vai ver Jesus. Quem se prontifica, vai até o final. Não fica pela metade. Não vai largar a tua mão. Vai ficar até o fim dessa guerra. Para cantar contigo o hino da vitória. E isso é muito lindo e muito importante, porque aqui a gente vê o paralítico se permite e os amigos se prontificam. Mas muitas das vezes nós já estamos paralíticos e ainda orgulhosos. Achando que não precisa de ninguém. Achando que nunca vai precisar de ninguém. Irmão, ninguém vive sozinho. E exemplo nós temos do próprio Jesus, quando ele andou os 3 anos na terra. Ele foi chamando aqueles homens, os discípulos dele, cada um com uma personalidade, comportamento, DNA diferente. Mas foram com eles que Jesus andou. Ai daquele que estiver só. Ai daquele, porque quando a gente está vivendo uma guerra, uma luta, a primeira coisa que o adversário quer fazer é nos isolar. Você não precisa de ninguém. Eu vou te ajudar. Eu vou resolver tudo.
E aí a gente vê pessoas, às vezes, se distanciando. Você vê pessoas, muitas das vezes, não querendo mais estar na presença, não querendo mais estar na casa do Senhor. E às vezes você liga, você manda uma mensagem, às vezes você vai atrás, mas a pessoa não quer. A pessoa escolheu se isolar, achando que isolado vai conseguir. Não vai conseguir. Muitas das vezes os crentes fora da igreja acham, não, eu estou orando em casa, eu adoro em casa, eu leio a Bíblia em casa, mas não está em comunhão. A Bíblia diz que é na comunhão que ele ordena a bênção. Não é igreja dentro de casa, não. É uma bênção você adorar, louvar, meditar, mas tem que estar na unidade da igreja, porque tem uma cabeça que é Cristo e tem um corpo. E cada um de nós faz parte desse corpo. E toda parte do corpo é importante. Eu não sei que parte de corpo você é ou você acha. Se você é a unha, se você é o dedo, se você é o olho, eu não sei. Mas todo esse corpo é importante, porque a gente entende qualquer problema que dá no corpo, a gente sente o reflexo. Um arranhão, se inflamar, começa a doer, que parece que é um corte profundo. E às vezes é um arranhão que você teve. Imagine quando é coisa pior. Aqui está falando de uma unidade de 2 homens que se prontificaram, que sabiam quem eram os amalequitas, mas que entenderam que se eles permanecessem ali, eles iriam ajudar Moisés a ficar com a mão sustentada para que eles pudessem ter vitória. E eu quero dizer para mim e para vocês, nós só estamos de pé porque nós temos Jesus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo de Deus nos sustentando. Porque tem momento que a sensação que nós temos é que nós vamos perecer. Tem momento que a sensação que você tem é que você está dentro de uma peneira. Tem momento que parece que é uma prensa. Aquela prensa lá do Getsemane, onde era um lugar que tinha uma prensa que fazia o trabalho da azeitona para virar um azeite puro, porque foi para lá que Jesus foi. Ele foi preso lá no Getsemane. Ali ele chora, ali ele geme, ali ele transpira, porque ele sabia o que estava por vir. E quantas das vezes nós não nos sentimos desse jeito? Mas, irmãos, se você está se sentindo dentro dessa prensa, é porque Deus quer extrair de nós o melhor que nós temos. O azeite puro. Porque o azeite puro é o azeite, não é esse azeite genérico que é misturado, que eles botam um monte de coisa para acrescentar, não. É algo puro. É algo que tem cheiro, é com essência do Espírito Santo de Deus. E quantas das vezes nós não sentimos assim? Tem hora que parece que tem alguém nos passando uma lixa. Sabe, aquela lixa que você vai passando, a gente sente, irmãos. São as nossas lutas, as nossas guerras, os desafios que faz que a gente sinta essa sensação. Mas eu quero te dizer, com todo tipo dessa sensação, ainda tem um Espírito Santo de Deus nos sustentando. Porque tem hora que dói tanto, que a gente sente tanto, que nem a gente entende como que a gente estamos conseguindo crer na promessa e continuarmos caminhando. Porque tem essa presença do Espírito Santo de Deus. Porque tem alguém te sustentando em oração. Porque tem alguém que já pegou de um lado, o outro já pegou de outro e está te levando, e está te carregando, e está te sustentando. Para que essa peleja seja vencida. Não importa o tempo, o importante é que ela será vencida. Porque você não está só. Porque nós não estamos só. Porque a igreja na face da terra não está só, porque ele deixou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo Consolador, aquele que vai te colocar de pé, aquele que muitas das vezes, quando a gente dorme, que parece, a sensação que a gente tem, a gente não quer nem acordar, porque tem situações que a gente está vivendo, que às vezes a gente não quer morrer não, mas a gente também não quer abrir os olhos não, a gente não quer acordar, a gente vou dormir, eu só quero acordar quando tudo estiver resolvido. Ia ser tão fácil, né? Porque de repente a gente tomava logo um remédio, passava 3 dias dormindo, depois acordava, estava tudo no seu devido lugar. Não, não é desse jeito não. É gente acordada,
É a gente tendo noção e consciência de tudo aquilo que está acontecendo. É a gente muitas das vezes clamando, Senhor, me ajuda. Não fazer igual Pedro, não deixa que eu pereça, não. Buscando a face desse Senhor. Muitas das vezes ouvindo de alguém, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Deus me mandou orar pela tua vida, Deus me mandou te sustentar em oração, e isso é bênção para a vida da gente. Nós vemos aqui nessa palavra, foi um dia todo de peleja, foi um dia todo de uma guerra, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel acabou a fio da espada com os amalequitas. Os amalequitas não foram um problema, os amalequitas não puderam atrapalhar o projeto e o propósito de Deus. Qual é o amalequita que tem te intimidado, te ameaçado, te amedrontado? Porque muitas das vezes, quando eles se apresentam, a gente esquece que tem um Deus que é fiel, que é poderoso. A gente esquece que tem um Deus que nos fez promessa. Nós não lembramos. Nós só focamos no nosso adversário. Foca em Deus. Olha para Ele. Busca socorro nele, creia que tem alguém te sustentando, tem alguém nos sustentando. Esse cordão de 3 dobras, a terceira dobra é Jesus na vida da gente, não vai se romper. Não vai se romper, porque nós não estamos só. Hoje nós entendemos que nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar como nós estamos aqui, porque é nessa comunhão que Ele ordena a bênção. Porque todo mundo, todos nós que estamos aqui, nós temos adversidades. Tem alguma coisa aí no teu coração que te preocupa, como no meu também. Tem alguma situação que eu estou vivendo, que eu estou aguardando aquilo que Deus me prometeu. Mas eu também tenho visto o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o cumprimento dessa palavra, de Deus nos dando saúde, de Deus nos dando paz, de Deus nos dando alegria. Eu tenho certeza que a minha casa não está sendo construída na areia, ela está na rocha. Uma rocha inabalável que é Jesus, que vai vir o vento, vai vir a tempestade. Ela não vai a pique. Então, quando nós entendemos isso traz paz ao nosso coração. Porque a gente consegue discernir aquilo que é espiritual. Muitas das vezes nós conseguimos discernir o que está acontecendo no espiritual, tentando nos destruir, tentando destruir a casa. Mas a casa está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. A tua vida tem que estar alicerçada na rocha. Pode ser o vento que for, a tempestade que for. Por que eu falo isso? Porque eu vivo isso. Eu tenho vivido isso ao longo dos anos. Tem momento que está uma maravilha, mas tem hora que o vento sopra. Mas a casa que é sustentada, a casa que é construída na rocha, ela não desmorona. O vento passa, a tempestade passa. E nós continuamos de pé, louvando, glorificando, testemunhando e dizendo, como eu falo aqui, Deus faz. Eu tenho visto Deus fazer, operar milagre, cumprir aquilo que Ele falou. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, nem que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Então é isso que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite, que você não está só. Que você saiba que tem o Espírito Santo te sustentando, que você saiba que tem uma igreja, que você saiba que tem um povo, que tem pessoas que o Senhor separou para estar intercedendo pela tua vida. Pessoas que muitas das vezes são pessoas que às vezes nós nem temos intimidade. E muitas das vezes no teu momento de oração o Senhor traz o rosto das pessoas. E só fala assim, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Irmãos, isso é bênção, é Deus que cuida de nós, irmãos. Tem um Deus cuidando de nós. Os amalequitas não vão nos parar. O nosso propósito é entrar na terra prometida. Nós estamos nos preparando para uma eternidade. Mas eu quero dizer que ainda que a gente não chegue ainda, que não é o momento, Jesus ainda não voltou, mas Ele está voltando, nós não estamos nos preparando, mas eu quero dizer que tem bênçãos terrenas para vivermos também. Tem bênçãos terrenas para conquistarmos também. Tem bênçãos terrenas que é cumprimento daquilo que Deus já nos falou. E isso não nos isenta da gente também não nos prepararmos para uma eternidade. Dá para caminhar tudo junto.
as bênçãos espirituais e as terrenas. Nós queremos as espirituais, nós queremos uma eternidade, mas nós também queremos viver as bênçãos terrenas. Porque quem falar que não quer, eu acho que é mentiroso. Eu quero. Eu quero e eu tenho certeza que eu vou viver. Porque Deus, ele é fiel. E eu que tenho que tomar posse para aquilo que eu quero. Para aquilo que o Senhor já me prometeu. Então eu não estou preocupado com quem não acredita. Eu é que tenho que crer. E eu creio. Vamos nos colocar de pé. Que nessa noite você entenda que tem alguém te sustentando. Porque a Bíblia está falando que Moisés estava sentado naquela pedra. Ur de um lado e Arão do outro. E a peleja estava comendo solto lá. Você pode ter certeza, tem alguém te sustentando. E a peleja, ela está comendo solta. Pode ter certeza disso. E eu quero continuar crendo que é o bem que vai prevalecer e não o mal. Eu quero crer que é o bem que vai prevalecer. Mas antes disso acontecer, muitas coisas à nossa volta vai acontecer, irmãos. E na maioria das vezes vai acontecer no controle do Senhor, para que a gente ache que ele perdeu o controle. Deus não perde o controle de nada não, irmãos. Ele continua no controle da nossa vida. Ele sabe o tipo de peleja que você está vivendo. Ele sabe o momento a qual você está vivendo, a fase que você está vivendo. E ele não perde o controle de nada. É isso que nós precisamos entender, porque às vezes a gente acha que Deus esqueceu, que Deus não está vendo. Deus não dorme, irmãos. Ele não dorme. Ele continua cuidando de nós, por isso que nós estamos aqui. Não abra mão da tua fé. Não abra mão dos teus princípios. Não abra mão do propósito a qual Deus colocou na tua vida. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Segue essa direção. Porque Moisés, quando sobe para aquele monte, ele entende o que ele precisava fazer ali daquele monte. Está adorando a Deus. Com as mãos para o alto. Para que Deus pudesse dar vitória para aquele povo. Deus continua sendo fiel, irmãos. Eu não sei a promessa que Deus lhe fez. Eu não sei se a tua casa está sendo construída na areia. Construa ela na rocha. Porque na areia, qualquer tempestade, qualquer vento, ela vai desabar. E muitas das vezes a gente escuta, foi de uma hora para outra. Nada é de uma hora para outra. O adversário, ele vai minando. Ele vai sugestionando. Ele vai vindo pelas beiradas. É uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. O tempo vai passando e uma hora explode. Aí a gente vê tudo acabando, tudo sendo destruído. Irmão, muitas das vezes o pior é que a gente espera o ladrão vir arrombar. Bota a tranca antes que o ladrão entre para arrombar. A tua oração, a tua caminhada são as trancas. Fecha as brechas, legalidades. Que aí ele vai vir por um caminho e vai sair por 7. Como a Bíblia diz. Porque muitas das vezes a gente espera ele entrar. Ele não bate não, ele arromba e faz a arruaça dele, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Na nossa casa não, na vida dos nossos filhos não, na nossa saúde não, na nossa vida financeira não, na nossa vida espiritual não. Porque tem um Deus que ele vai falar na palavra, deixaria eu de anunciar aos meus filhos aquilo que está por vir? Quantas das vezes o Senhor já não está anunciando, mas nós estamos distraídos. Nós perdemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que Ele está falando. Que nessa noite, que você entenda que você não está só. Que o Espírito Santo, naquele momento mais crucial, que você sabe que não vai ser teu pai nem tua mãe, não vai ser o teu namorado, ou a tua noiva, o teu esposo, não vai ser o teu trabalho, não vai ser o seu chefe, não vai ser nada disso. Tem momentos que é só o Senhor na vida da gente. Porque ainda que você tenha pessoas do teu lado, irmãos, eles não vão conseguir suprir a sua necessidade espiritual. Mas a boa voz do Mestre dizendo, não temas, é que vai fazer com que você consiga suportar
a continuar glorificando e louvando o nome desse Senhor. Aleluia.